Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Dois termos hebraicos são traduzidos por Deus. A palavra El e a palavra Elohim. El, a divindade, Deus no poder e na singularidade de sua natureza divina. E Elohim, uma forma plural que, no entanto, não significa deuses, mas aquele que possui de modo completo todos os atributos divinos. Além desses nomes, existe o nome pessoal, Yahweh, ou então Javé. Por reverência e para evitar que esse nome fosse pronunciado, os judeus em sua leitura pública diziam Adonai, Senhor, quando chegavam a esse nome. As traduções em grande parte ainda seguem essa prática, traduzindo Yahweh por Senhor, tudo em maiúsculo, ou colocando Senhor Deus, ou Senhor meu Deus, onde o hebraico traz Adonai Yahweh, o soberano Yahweh. Ao declarar o seu nome ao povo, Deus queria revelar-lhes o seu caráter mais íntimo. Em termos linguísticos, o nome Yahweh se relaciona com o verbo ser, existir. Este verbo não significa simplesmente existir, mas estar ativamente presente. Yahweh, ou Javé, é o Deus ativamente presente entre o seu povo. Mas Deus decidiu revelar isso numa ocasião em que o povo dele precisava ser redimido, lá do Egito, pois se encontravam na situação de escravos condenados. Em outras palavras, a noção de presença ativa nos diz que Deus está conosco, mas não nos diz que tipo de Deus Ele é. Ao escolher o tempo do Êxodo para revelar o significado do seu nome, Yahweh, ou Javé, se identificou como o Deus que salva o seu povo e derrota os seus adversários. Revelação progressiva. O nome Yahweh, ou Javé, aparece na Bíblia desde o início. Sua ocorrência mostra que o nome era não só conhecido, mas também era usado. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Agora uma pergunta muito interessante. Como pode então Deus dizer a Moisés que, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido? E eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. No Antigo Testamento, a palavra conhecer vai além do simples acesso a informações. Essa palavra envolve desfrutar ativamente de comunhão com a pessoa conhecida. Por exemplo, os filhos de Eli com certeza conheciam o nome como maneira de identificar Deus, mas não se importavam, ou seja, literalmente não conheciam o Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Vemos também a mesma coisa com o profeta Samuel em seu chamado. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E olha só o que Moisés fala com Deus. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Quando Moisés roga a Deus pela sua presença em seu pedido, também declara a necessidade de conhecimento de Deus, conhecimento de quem é o Deus que está falando com ele. Então, quando a gente lê que Deus fala assim para Moisés, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido,
nos diz aquilo que até aquele momento tinha apenas o significado de um identificador, um nome para Deus, ou uma forma de se dirigir a Ele. Havia assumido o significado de uma afirmação a respeito do caráter desse Deus, que tinha esse nome, a saber, que Ele é o Santo Redentor e o Juiz Santo, aquele que sempre se faz presente entre o seu povo. Esta interpretação de Êxodo 6 é confirmada pelo Gênesis. Se alguém tivesse perguntado a Abraão, quem é Yahweh? Ou quem é Javé? Ele com certeza teria respondido, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou então Abraão teria usado um dos outros títulos de Deus conhecido pelos patriarcas, como ele é o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, Deus, o Deus de Israel. Assim, quando em Êxodo se diz que Yahweh é o Deus de vossos pais, essa riqueza de significado é adicionada à revelação do Redentor Santo. Deus é Deus de toda a humanidade. Mas o Deus que se revela de modo especial a um povo, o Deus que é o meu Deus para as pessoas que fazem parte da nação escolhida de Israel, o Santo de Israel, não pode ficar restrito somente a esse povo. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é o Juiz, Ele é Rei, Ele é o Deus de toda a humanidade. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Por hoje é só. Até mais.